Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje eu vou falar aí a respeito da entrevista coletiva do auxiliar técnico Cláudio Miro, o comandante do Paraná, naquele jogo pífio, ridículo, péssimo, nojento que o Paraná fez contra o Andraus em plena Vila Capanema. E acreditem os senhores, acredite se quiser, o Cláudio Miro botou a culpa em um fator. Ele conseguiu achar uma desculpa. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo aos 3.000 inscritos. Como eu já venho falando para vocês há alguns vídeos atrás, né? A meta de 2.800 foi extremamente difícil de ser batida, né? Eu perdi muitos inscritos aí nas últimas semanas. O YouTube também não está contribuindo, né? O YouTube não está passando os vídeos para frente como deveria passar e com certeza a meta dos 3.000 também será extremamente complicado, será muito difícil bater essa meta, por isso que eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês para que o canal atinja essa meta tão importante que é a meta dos 3.000 inscritos. Então, se vocês puderem e quiserem, é claro, se inscrever no canal, dar essa força aqui para o canal, isso vai ajudar demais e vai contribuir muito, né, com o crescimento e fortalecimento aqui do canal Vamos Tricolor. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês e também compartilhe esse vídeo, é muito importante também. Isso ajuda demais no engajamento aqui do canal. Então, por favor, se inscreva e compartilhe. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, vamos lá então, né? O Cláudio Miro, o cara que substituiu o Argel Fuchs, né? O irritado, o cara nervosinho Argel Fuchs, né? O destemperado Argel Fuchs, né? O Cláudio Miro substituiu ele por conta da punição, né? Por causa da suspensão do Argel. E o Cláudio Miro aí comandou o Paraná à beira do campo contra o Andraus. E na sua entrevista coletiva pós-jogo, e aqui primeiramente eu quero dar os parabéns para ele, né? Por admitir que o jogo foi ruim, por admitir que o Paraná não jogou absolutamente nada. Eu quero dar os parabéns para ele por admitir isso, porque infelizmente hoje em dia no futebol aí mundial, admitir que o time está jogando muito mal ou que o time jogou mal é extremamente difícil, né? Algum técnico vir numa entrevista e admitir que o time está jogando mal ou que o time jogou mal. Normalmente os técnicos aí usam como desculpa a chuva, né, as condições climáticas, o campo pesado, a arbitragem, o adversário, a bola, o gramado, enfim. A culpa é de todo mundo, menos do próprio time. E o Cláudio Miro aí admitiu que o Paraná não jogou bem, então eu quero dar aqui os meus parabéns para ele por admitir e todo mundo viu, né? Se ele fosse numa entrevista falar que o Paraná jogou bem, aí, por favor, né? Aí é tirar a torcida do Paraná para otário, né? Aí é para chamar a torcida de palhaço, se ele tivesse feito isso. Mas não fez, ao contrário, admitiu, então vai aqui os meus parabéns. Mas, né, ele não poderia deixar de achar um culpado, né? De achar alguma coisa ali que foi o fator determinante para que o Paraná pudesse fazer um jogo tão ridículo, num jogo tão importante, num confronto direto em plena Vila Capanema lotada. E eu quero falar aqui o que ele falou, tá? Para mim não falar aqui pataquadas aqui, tá? Então, abre aspas pro Cláudio Miro. Pro Cláudio Miro, que nomezinho, hein? Mas vamos lá. Abre aspas. As dificuldades aconteceram. A torcida reclamou e tem todo o direito. Não fizemos uma boa partida. Presta atenção agora, hein? Não fizemos uma boa partida porque perdemos 5 atletas. Tivemos que fazer mudanças, improvisar na lateral direita. Inúmeros fatores que fez com que não conseguíssemos fazer uma boa partida, fecha aspas para ele. 2 pontos aqui. Cláudio Miro, me responda uma pergunta. Por que você teve que improvisar na lateral direita?
Por que você teve que improvisar na lateral direita? Uma outra pergunta que eu te faço. Por que vocês perderam 5 atletas? Responde essas duas perguntas para mim. E para você que passa pano, né? Para você aí que acha que não, que o Paraná só jogou daquele jeito porque estava desfalcado. Então, me responda você também. Por que o Paraná teve que improvisar na lateral direita? Por que o Paraná perdeu 5 jogadores? Ah, você não lembra, né? Você não lembra, você não sabe? Eu vou refrescar a sua memória. Primeiro na lateral direita. Por que teve que improvisar? Porque o Daniel Guedes foi expulso de uma maneira infantil. Quem não se lembra dele fazendo cera na hora de cobrar um escanteio? Toda hora colocando ali a bola na marcação errada ali. Toda hora ele indo lá fazer o juiz ir lá, ver se estava certo. Quem não se lembra disso? Do primeiro cartão amarelo que ele recebeu, inútil, infantil. E o segundo cartão amarelo que foi sem querer, foi uma falta sem querer, mas sem querer também é motivo de cartão amarelo, tomou o segundo cartão e foi expulso. Ele mesmo ali passou a mão na cabeça e reconheceu a cagada que ele fez. Quem não se lembra do primeiro cartão amarelo besta que ele tomou? Por cerinha? Amando do seu Argel Fuchs? Amando do seu companheiro de trabalho? Do seu colega de trabalho? Que mandou o time ficar lá atrás, segurando o resultado, fazendo cerinha, sendo que o juiz já tinha mostrado que não ia aceitar isso, pois aos 30 minutos do primeiro tempo, ele deu cartão amarelo pro goleiro adversário, porque o goleiro adversário estava fazendo exatamente isso, cerinha. Então por que o Daniel Guedes foi expulso mesmo? Ah, é por cerinha, né? Amando do Argel. E por que você teve que perder 5 atletas? Por que o Paraná foi totalmente desfalcado? Perdeu 5 atletas? Vou te falar também. Porque o seu companheiro de trabalho, o seu colega de trabalho, o explosivo, o temperamental, o descontrolado Argel Fuchs, no final do jogo contra o Operário, ao invés dele ir sozinho reclamar com a arbitragem, porque ele tem todo o direito de reclamar com a arbitragem, tem todo o direito. Eu também fiquei extremamente pé da vida com a arbitragem. Pé da vida com a arbitragem. Mas se ele tivesse ido sozinho e afastado os atletas, isso não teria acontecido. Se ele tivesse falado, vão pro vestiário, deixa que eu vou lá, bater no peito, assumir a responsabilidade. Se for expulso, que seja, mas eu vou assumir a responsabilidade, bater no peito, eu vou ir lá. Se ele tivesse ido sozinho lá, isso não teria acontecido. Mas ele fez isso? Não. O que ele fez foi incentivar os seus comandados a ir para cima da arbitragem. Fazer reclamações que passaram totalmente do ponto. Que passaram totalmente do aceitável. Que extrapolaram na hora de reclamar. Que exageraram na hora de reclamar. Foi por isso que você perdeu 5 atletas. 5 atletas importantes. Se o Argel tivesse parado para pensar um pouquinho, não, espera, vamos ter um jogo direto contra o Andraus. A gente vai ter um jogo importantíssimo na próxima rodada. Então, atletas, vão pro vestiário, deixa que eu resolvo. Bater no peito, assumir a responsabilidade, fosse lá sozinho. Não. Encorajou, pilhou os jogadores e tomaram suspensão. E eu falo mais uma coisa para você, Cláudio Miro. Eu falo mais uma coisa para você. O Paraná corre sérios riscos de pegar uma punição pesada do TJD por causa dessa confusão. Você sabia disso? Você sabia disso? Não, não sabia? Agora você sabe. O Paraná pode perder mando de campo, ou seja, o Paraná pode jogar com a Vila Capanema vazia, sem o seu torcedor. E esses jogadores aí, esses jogadores que fizeram falta no jogo contra o Andraus, eles podem pegar um gancho ainda maior, se eles forem condenados. Eles podem pegar um gancho aí bem pesado. E aí, Cláudio Miro? Qual que vai ser a desculpa? O Departamento Jurídico do Paraná vai ter que fazer um excelente trabalho para evitar que isso aconteça.
para salvar a pele dos jogadores e do seu Argel. O cara que começou tudo isso, o explosivo. Então, se você quer culpar alguma coisa, quer botar a culpa em alguém, você coloque no seu colega de trabalho. Você quer procurar um culpado? É só você olhar para o seu lado, que você vai ver. E o nome do culpado tem nome e sobrenome. Chama-se Argel Fuchs. Porque se ele tivesse se controlado e impedido tudo aquilo que aconteceu, o Paraná teria ido pelo menos completo para esse jogo tão importante. Talvez até ele mesmo estaria no banco de reservas. E aí você me pergunta, por que esses jogadores foram expulsos? Por que teve toda aquela confusão? Eu explico mais uma vez. Porque o Paraná, a mando do Argel, voltou para o segundo tempo totalmente desinteressado em fazer o segundo gol. Em matar o adversário. Em ir em busca do segundo gol. E o Operário ali rondando, e rondando, e rondando, e rondando. E essa estratégia paga o seu preço. E o Paraná teve que pagar. E está pagando. E pode pagar ainda até mais caro. E as consequências apareceram. Poderia não ter sido no pênalti. Poderia não ter sido no pênalti. Poderia ter sido num dos escanteios, num dos vários escanteios que o Paraná deu. Poderia ter sido num chute de fora da área, que o Paraná marcando com o olho deu ali várias oportunidades para os jogadores do Operário chutarem de fora da área. Das inúmeras faltas perto da área que o Paraná deu. E o Paraná totalmente desinteressado em fazer o segundo gol. Foi por causa disso que desencadeou tudo isso. Porque daí o pênalti foi marcado aos 49 do segundo tempo. O jogo acabou, o Paraná perdeu 2 pontos e causou todo esse problema. Então, seu Claudimiro, você e o seu Argel Fuchs, que pensem em mudar essa estratégia. Ou melhor, que mudem essa estratégia. Que mudem para ontem essa estratégia. Porque você falou na entrevista que agora vai ter que recuperar pontos fora de casa. Pois é, quantas vezes eu falei isso aqui no canal, né? E deu no que deu. 2 jogos complicadíssimos fora de casa. O primeiro deles, mais um confronto direto contra o Azures. O segundo contra o Londrina. Se a gente olhar no nível, é vencer um e empatar o outro. Olhando no nível. Vencer os 2, ótimo, excelente. Mas para não exigir muito, é vencer um e empatar o outro. Porque se perder os 2, aí, meu amigo, a água começa a bater no peito. E aí vai ter que começar a olhar para baixo ao invés de olhar para cima. Pensem nisso. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista, escreva aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!